Como seria viver em uma sociedade perfeita, onde não há tristezas, dor, guerra, pobreza ou qualquer tipo de dificuldade? Você gostaria de ir para ela? Mas se antes eu te disser que para ir para essa comunidade, todas as suas lembranças serão apagadas. Você viverá sob um regime governamental que decidirá qual é a sua família e qual profissão você deverá seguir. Você quer continuar indo para ela? No livro Doador de Memórias, nós temos esse mundo ideal. Eu vou te contar um pouco dessa história e depois eu quero que você decida se vai ou não. E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui eu de novo, trazendo uma nova resenha e o livro que eu escolhi foi o Doador de Memórias, da Lois Lowry. Bom, esse livro aqui, quando eu peguei ele para ler, de cara eu já falei, eu preciso gravar uma resenha desse livro, porque é um livro que me instigou do início ao fim. Bom, eu vou começar dando as características dele e depois eu quero dar detalhes dessa história que tanto me prendeu. É um livro curto, ele tem mais ou menos 180 páginas, é um livro que dá para você ler aí vagarosamente, no máximo até 2 semanas. Essa edição aqui, inclusive, é uma edição nova, porque essa história do Doador de Memórias é um livro que foi escrito e publicado pela primeira vez em 1993. Mas a indústria cinematográfica descobriu, o poder que essa história tem e transformou em 2014 esse livro em um filme. From great suffering, great pain, came a solution. Communities, where disorder became harmony. As páginas desse livro é aquelas páginas mais amareladas, sabe? Com uma fonte maiorzinha. Então foi onde eu achei que ajudou muito na leitura. Eu acho esse tipo de material muito gostoso de ler. É um livro que foi publicado pela editora Arqueiro e desde o seu lançamento foi vendido mais de 11 milhões de cópias. Então, assim, já dá para você ter noção de como é uma história interessante que agrada a muitas pessoas. Bom, esse livro ele conta uma história de uma sociedade do futuro. É bem parecido com os livros Jogos Vorazes, Insurgente, Convergente, essas trilogias todas. Porque, inclusive, esse livro também faz parte de uma trilogia, ele é o primeiro dessa trilogia, mas eu, por enquanto, apenas li esse e até estou com interesse de ler os outros. É uma sociedade que ela é uma sociedade sem defeitos, é uma sociedade perfeita, que foi instaurado um regime de regras governamentais sobre esse povo que cria muitos parâmetros sobre eles. Um deles, por exemplo, é como a sociedade se divide. Are very different. What do you think would happen if you skipped your morning injection? I cannot prepare you for what's going to happen. Essa comunidade, ela se divide em unidades familiares. Não existe família de homem e mulher que casam e têm filhos. Existe sim a junção do sexo masculino com o feminino. São concedido a eles alguns filhos, que no máximo pode ser 2, um menino e uma menina. Mas esses filhos não são gerados pela esposa. O casal não é o pai biológico dessas crianças, porque existe um sistema de atribuição nessa sociedade. Desde o nascimento das crianças, eles passam por um processo de aperfeiçoamento, de aprendizado das regras da sociedade. Esse processo dura 12 anos. E a cada ano que se passa, a criança vai subindo de estágio, aprendendo coisas novas, até chegar ao 12º aniversário, e nesse 12º aniversário ele vai ter uma atribuição, que nós também podemos chamar de profissão. A criança, ao nascer, ela nasce de uma mulher que recebeu aos 12 anos a atribuição de mãe biológica. Então existe nessa comunidade as mulheres responsáveis por gerar essas crianças, que durante o primeiro ano de vida passam por um processo de avaliação se elas são normais tanto fisicamente quanto mentalmente.
Se chegar até esse primeiro ano, essas crianças forem identificadas com algum problema psicológico, algum distúrbio, às vezes até mesmo emocional, elas são descartadas da sociedade. There's something missing from our lives. Something that has been stolen. When people have the freedom to choose, they choose wrong. Esse sistema de dispensa serve para dispensar tanto crianças com algum tipo de problema, quanto idosos. Chega uma determinada idade, os idosos são dispensados da sociedade, ou seja, é uma sociedade perfeita, que não existe ninguém com qualquer tipo de problema e todo mundo é jovem. E ao chegar ao seu primeiro ano de vida, tem a cerimônia de atribuições. Na cerimônia de atribuições, cada idade, cada criança, né, que fez 1 ano, fez 2 anos naquele ano, ele passa para o próximo nível de aprendizado das regras da sociedade. E essas crianças com 1 ano, elas são entregues para uma unidade familiar. E essa cerimônia é onde nós temos que partir a nossa história, que é um dos fatos mais importantes do contexto dessa história. Porque ao chegar aos 12 anos, a criança recebe a atribuição, que vai ser a sua profissão, na fase adulta. E a partir dos 12 anos, eles não contam mais idade, eles não fazem mais 13, 14, 15 anos. Eles simplesmente entram na fase adulta e passam a assumir as responsabilidades da sociedade e da atribuição que ele recebe. Nessa sociedade não existe nenhum tipo de diferenças entre os cidadãos. Não existe dificuldade, não existe dor, não existe tristeza. Ninguém conhece esse tipo de sentimento. Houve um momento em que, na evolução dessa comunidade, em que todas as memórias foram apagadas dos cidadãos. E um indivíduo foi responsável por guardar toda essa memória, que é chamado de guardião de memórias. É aí que começa todo o caos dessa narrativa. O nosso personagem principal, o Jonas, na cerimônia dos 12, ele é incumbido de assumir a atribuição de guardião das memórias. O guardião que a comunidade já tinha está ficando muito velho e ele precisava ser trocado. Nessa atribuição, Jonas vai ter a responsabilidade de receber todas as memórias do passado que a sociedade não conhece. O guardião é responsável por guardar, ter lembranças de dor, tristezas, guerras, dificuldades e todos os tipos de sentimento que são ausentes nessa comunidade. E o treinamento do Jonas para essa atribuição é basicamente isso: ir de encontro ao guardião e receber essas memórias que uma vez foram apagadas de toda a sociedade e ficou com apenas um responsável. No início, o treinamento do Jonas é um treinamento bem leve, porque o guardião ele começa a transferir lembranças para ele que dão sensação de prazer, são lembranças boas. No entanto, chega um momento que o guardião, o atual guardião das memórias, passa também a transferir para o Jonas memórias de dor, memórias de guerra, memória de fome, memórias de tristeza. E a partir desse momento o Jonas começa a sentir uma angústia muito grande. E a cada memória que ele recebe de sentimentos e de situações que ele nunca vivenciou, ele começa a se questionar por que a comunidade que ele vive, a sociedade em que ele faz parte, não tem mais aquilo. E é aí que é a chave da história. O treinamento do Jonas consiste basicamente na transmissão das memórias e das lembranças que o atual guardião tem para ele, que será e ocupará a sua nova atribuição, que é o guardião das memórias. No início do treinamento do Jonas, o guardião atual das memórias transfere para ele apenas as memórias boas, as memórias de prazer, como por exemplo, velejar em alto mar, conhecer a neve, ou então sentir o calor do sol, porque na sociedade que eles vivem, nada disso existe. É uma sociedade quase artificial. E aí o Jonas começa a gostar muito dessas experiências e fica se questionando por que na sociedade que ele vive, na comunidade em que ele mora,
não existe mais essas, não tem mais essas, eles não podem ter mais essas experiências. Após um certo período em que ele vai recebendo apenas memórias de prazer, o guardião passa para ele também algumas memórias de dor, algumas memórias de tristeza, de guerra, de fome, que ele não conhecia, justamente por morar em uma comunidade perfeita, em que não há nenhuma dificuldade. A partir dessa memória, o Jonas ele começa a ficar uma pessoa mais crítica, questionando os valores da sociedade que ele vive, onde tudo é perfeito. Sabendo que uma vez, num passado, que ele não sabe se é distante ou não, existiu todo esse sofrimento. É onde que eu mais me apeguei no livro, porque eu gosto muito de fazer leitura e identificar um personagem no qual eu me identifico. E o Jonas é um personagem que, do início ao fim, ele tem um crescimento de maturidade muito grande. Você vê os tipos de conversa que ele tem com o guardião, os tipos de questionamento que ele faz a respeito da sociedade que ele vive. E quando nós vemos esse crescimento dele, essa maturidade, nós também começamos a nos perguntar: será que seria tão bom assim viver numa sociedade que é perfeita, sem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de dor, que nos agregue, que nos faça crescer? Além de ser uma leitura adolescente, de ficção, nos traz também uma mensagem de repensar sobre a nossa sociedade, da forma que nós vivemos. Será que todas essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia é apenas para nos punir, é apenas para nos fazer sofrer? Ou não? De repente, essas dificuldades também nos fazem repensar muito sobre as nossas atitudes, fazem a gente repensar muito sobre o nosso estilo de vida. Eu indico esse livro sem medo, até porque ele é um best-seller, se transformou num filme. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Cliquem aqui no sininho para receber a notificação de quando tivermos um post novo. E sigam o nosso canal também nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Não deixe de assistir também a resenha postada na semana passada. Muito obrigado e tchau!